Olá, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos. Nós vamos continuar com os estudos sobre seitas, heresias e igrejas pseudo-cristãs. E eu gostaria de deixar bem claro que a nossa intenção não é atacar, não é discutir, não é provocar polêmica. Nós devemos conhecer as seitas, as heresias e as igrejas pseudo-cristãs para nosso conhecimento e para nosso aprendizado. Precisamos ser maduros espiritualmente para entender isso. Senão, o estudo não terá valido a pena. Vamos lá, queridos. Vamos colocar o nosso PowerPoint. Vamos lá. Seitas, heresias e igrejas pseudo-cristãs. Nós somos orientados pela palavra de Deus, na versão King James atualizada, que diz assim: amados, não deis crédito, não é para dar crédito a qualquer espírito ou a qualquer doutrina. Antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos, se as doutrinas procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vamos lá, meus queridos. Como eu frisei anteriormente, as características das seitas, elas se caracterizam por adição, por subtração, por multiplicação, por divisão e por exclusividade. Tá? Isto precisa ficar bem claro nos nossos corações. A seita que nós vamos tratar hoje é sobre o mormonismo. Esta seita, os irmãos, ela é muito grande, ela é enorme nos Estados Unidos. Nós temos aqui no Brasil, e ela tem um nome, a Igreja dos Mormons. Ela se chama Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nós vamos aprender a história dela, a doutrina e a refutação bíblica, a defesa bíblica contra esta seita e as suas heresias. Este é um templo da Igreja Mormon, porque eles são tremendamente ricos. Este templo fica em Salt Lake City, lá nos Estados Unidos. A história da Igreja Mormon. Ela foi fundada por Joseph Smith. Joseph Smith, na primavera de 1820, ele diz ter recebido sua primeira visão, segundo a qual aparecem-lhe Deus Pai, em forma de uma pessoa humana, e Jesus Cristo, denunciando a falsidade das igrejas,
Isso quer dizer, eles afirmam que a nossa Bíblia foi adulterada. E por isso, essas novas visões de Joseph Smith. A segunda visão dele, segundo o relato do próprio Joseph Smith, apareceu-lhe o anjo Moroni em 21 de setembro de 1823, que, segundo fez ele crer, havia vivido naquela mesma região, lá nos Estados Unidos, há uns 1.400 anos. Ainda conforme o relato de Smith, Mormon, que era o pai de Moroni, que era um profeta, havia gravado a história do seu povo num livro escrito sobre placas de ouro, informando também sobre a plenitude do Evangelho eterno. Moroni, que era um profeta, teria enterrado essas placas ao pé do monte chamado Cumorah, próximo ao local, ou próximo do local onde hoje é Palmyra, nos Estados Unidos. A história. Em setembro de 1827, ao fazer uma escavação, segundo ele, Joseph Smith, desenterrou as placas de ouro escritas em hieroglifos, que é egípcio, e era um egípcio reformado. Também podemos dizer que era um idioma inexistente. Uma vez traduzida por ele, foi a obra publicada pela primeira vez em 1830, recebendo o título de O Livro de Mormon. Bíblia, mais uma adição chamada Livro de Mormon. A fundação da igreja, a primeira igreja mormon a ser fundada. Ela foi fundada no dia 6 de abril de 1830 por Joseph Smith e 5 outras pessoas, e eles se reuniram para organizar a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Joseph Smith concorreu à presidência dos Estados Unidos da América. Foi preso por traição, sendo levado à prisão em Carthage, em Illinois, onde no dia 27 de junho de 1844, uma multidão inconformada das heresias pregadas por Joseph Smith invadiu a prisão e tirou ele de lá e o executou, juntamente com seu irmão Hyrum. Joseph Smith teve 64 filhos e 27 esposas. Cabe salientar aqui que Joseph Smith era adepto da poligamia. E ele, como um adepto da poligamia, ele teve 64 filhos e 27 esposas. A história da Igreja Mormon, ela acaba, depois da morte de Joseph Smith, ela acaba se dividindo. A sua igreja dividiu em uma facção que seguiu a liderança de Brigham Young, que era um fiel discípulo
do profeta Joseph Smith. E ele era presidente do Quórum dos 12 Apóstolos. Young e aqueles a quem liderava, após penosa peregrinação em julho de 1847, chegaram ao estado de Utah, e aí, onde hoje é a cidade de Salt Lake City. Desculpe, City está escrito de forma errada. E fundaram a sede da igreja ali, essa que eu mostrei para os irmãos um pouco atrás. A maioria dos seguidores de Joseph Smith decidiu ficar debaixo da liderança de Joseph Smith III, filho do fundador. Reorganizaram a igreja e estabeleceram sua sede em Independence, lá no Missouri, chamando-a de Igreja Reorganizada de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. No Brasil, os mormons iniciaram seus trabalhos no sul do nosso país, entre os colonos alemães, em 1928. Bem, vamos falar sobre o livro Mormon. O livro de Mormon é também denominado de um outro testamento de Jesus Cristo. Lembram o que o apóstolo Paulo disse? Mesmo que um anjo, ou até mesmo nós, vos pregue um outro evangelho que não seja este que nós pregamos, seja maldito, seja anátema. Uma segunda testemunha de Cristo. Considerado pelos mormons, o livro de Mormon é considerado pelos mormons superior à Bíblia. O livro de Mormon continua desacreditado do ponto de vista teológico, histórico, geográfico e científico, especialmente pela arqueologia. Floyd C. McKelvey afirma: na pesquisa que fiz sobre o mormonismo, não encontrei um único arqueólogo não mormon que desse crédito à história do livro de Mormon. Ele já passou por mais de 4.000 mudanças, esse livro dos Mormons, já passou por mais de 4.000 mudanças desde que foi editado pela primeira vez. Escrituras mormons. Os mormons têm algumas escrituras. O livro de Mormon tem 10.000 citações diretas da versão da Bíblia inglesa King James. Revelações de Moroni e adições de versículos bíblicos misturados a esse livro Mormon. Eles têm um outro livro que se chama Doutrina e Convênios, coleção de 138 revelações principais dadas a Joseph Smith sobre muitos aspectos das doutrinas e práticas da Igreja Mormon. Eles têm um outro livro chamado Pérola de Grande Valor. Possui 4 elementos esse livro: o livro de Mormon, o livro de Abraão,
Escritos de Joseph Smith e Regras de Fé. E tem o livro de declarações oficiais. São as declarações oficiais do profeta vivo, no caso Joseph Smith, e de outras autoridades gerais da Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Doutrina. A Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por Deus, escrita pelos homens. Mas os mormons, os santos dos últimos dias, reconhecem que se introduziram erros nesta obra sagrada, além do mais, consideram-na incompleta como um guia. Os mormons declaram em sua doutrina que a Bíblia foi escrita meramente por homens e que ela está incompleta e que ela possui erro. De que forma podemos refutar essa doutrina mórmon? A Bíblia é divinamente inspirada. E isso está escrito na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. Leiam. Também está na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. A Bíblia é absolutamente digna de confiança. Isso está na primeira carta dos Reis, capítulo 8, versículo 45. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 18. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 33. A Bíblia, a palavra de Deus, é perfeita. Isso está em Salmos 19, versículo 7. A Bíblia é verdadeira. Isso está explícito em Salmo 119, versículo 142. Outra doutrina deles, que é o chamado sacerdócio de Arão. Joseph Smith afirma que, enquanto orava com Oliver Cowdery, João o Batista, apareceu-lhes e impôs-lhes as mãos, ordenando-os assim ao sacerdócio de Arão. A defesa bíblica, a refutação bíblica é esta. O sacerdócio de Arão foi abolido e substituído por Cristo, por Jesus Cristo. Os sacrifícios praticados sob a lei, sob os mandamentos, debaixo da lei, serviam de um tipo de aio, de um tipo de Cristo, e não tem mais sentido na graça, porque estamos debaixo da graça agora. Uma vez que tiveram nele o seu cumprimento, em Jesus foi feito o cumprimento perfeito da lei. Jesus fez o maior e definitivo sacrifício, quando de uma vez por todas entregou-se pelos pecados da humanidade, pelos pecados das pessoas. Isso está em Romanos capítulo 6, versículo 10. Sendo ele, Jesus, constituído o nosso eterno e sumo sacerdote, não Arão, não Joseph Smith e não Oliver, mas Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote.
Isto está no livro escrito para os Hebreus, capítulo 7, do versículo 11 ao 28. Isso está no capítulo 9, do versículo 11 ao versículo 15. Isso está no capítulo 10 de aos Hebreus, versículo de 8 a 21. Outra doutrina é que eles dizem que eles têm o sacerdócio de Melquisedeque. Pedro, Tiago e João, segundo Joseph Smith, visitaram ele e Oliver e conferiam-lhes o sacerdócio de Melquisedeque. Isso é impossível. Tá? Isso é impossível. Melquisedeque é mencionado em Hebreus e em Gênesis. E esse sacerdócio não é passado para Joseph Smith e Oliver. Como refutar isso? A refutação é: nenhum homem depois de Melquisedeque ocupou tal posição até que Jesus Cristo viesse e cumprisse o que Melquisedeque e seu sacerdócio antipologicamente representavam. Jesus Cristo é o único sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Isso está escrito em Hebreus capítulo 3, versículo 1, Hebreus capítulo 5, versículo 6, Hebreus capítulo 6, versículo 20. B. O sacerdócio de Melquisedeque é imutável e intransferível, segundo Hebreus 7, 24. C. A Bíblia não fala de um sacerdócio de Arão, ou Melquisedeque, ou de Melquisedeque para a igreja, mas do sacerdócio universal de todos os crentes, de todos aqueles que entregaram suas vidas a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o único sumo sacerdote, o único mediador entre Deus e os homens. Podemos testificar isso na primeira carta escrita por Pedro, no capítulo 2, no versículo 5 e versículo 9. Uma outra doutrina dos mórmons é a doutrina do progresso eterno. Segundo eles, somos tão eternos quanto Deus. Para atingir a perfeição e a deidade ou a divindade, teríamos que passar por 4 estágios da vida. Primeiro, existíamos eternamente como inteligências. Isso é impossível. B, progredimos daí para um mundo de espírito pré-mortal. C, o terceiro estágio do progresso eterno é a nossa presente provação mortal. D, nossa posição depois da morte depende das nossas obras nesta vida. Isso quer dizer salvação por meio das obras. Ou seja, se você for um bom mórmon,
pode esperar a glória celestial e possivelmente a deidade. Ou seja, você se tornará um Deus. Outra doutrina pregada pelos mórmons é a doutrina dos 3 locais de glória. Há o reino celestial, para onde vão os ímpios do mundo. B, o reino terrestrial, para onde vão as pessoas boas que não foram e não são mórmons. C, o reino celestial, reservado somente para os que se tornaram dignos, chegam lá, chegam a essa exaltação ou deidade ou divindade. D, o inferno ou a segunda morte que é reservado para o diabo e seus anjos e para aqueles que não são mórmons ou que são mórmons apóstatas, ou isso quer dizer aqueles que foram excluídos da igreja mórmon. A Bíblia faz a seguinte refutação a essa doutrina. A Bíblia jamais ensina a haver 3 céus que sirvam de habitação eterna para o homem. Ponto. A passagem de Jeremias, que é citada, não fala da pré-existência do profeta, mas fala, sim, da presciência de Deus. Deus é presciente. O homem não é presciente. O primeiro livro escrito aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 46, refuta a crença na pré-existência do ser humano. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Primeiro, tem que haver um nascimento biológico para que seja possível nascer espiritualmente. Jesus trava esse diálogo com Nicodemos. Jesus fala para ele que necessário é nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. É necessário nascer, lá no capítulo 3, é necessário nascer da água e do espírito. O nascimento da água é um nascimento biológico, é o nosso nascimento quando nós saímos do ventre da nossa mãe. Agora, o nascimento espiritual, esse nascimento só pode ocorrer e só ocorre quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. E aí, nós somos regenerados. Isso quer dizer, o Espírito Santo nos gera espiritualmente, nos gera novas criaturas. Queridos, eu vou fazer uma pequena pausa aqui